E aí, meu saleiro e minha luminária, tudo certinho com vocês? Estamos aqui com um novo canal, Vira Crente. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Agora, você que já me acompanhava no antigo canal Beto Marcati, também seja bem-vindo. Estamos começando hoje mais um estudo da lição durante todo um trimestre. Vem comigo! É isso daí, depois de terminarmos um trimestre estudando sobre o livro de Levítico, nós temos a nossa nova lição aqui, identidade. Nós vamos estar falando sobre a mensagem, a herança e a missão da Igreja Adventista. Nós vamos conhecer a história da Igreja Adventista. E aí, você, meu jovem, conhece essa história? Você sabe como surgiu a igreja que você pertence? A gente vai entender isso durante todo esse trimestre. Mas antes de entrar na lição, tem um convite especial para você. Estamos começando tudo de novo aqui nesse canal, reiniciando do zero, né? Começando do zero. E eu queria pedir a você que se inscrevesse aqui no canal, que você curtisse esse vídeo, que você também compartilhe ele com os seus jovens, com os seus amigos, que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. A ideia aqui é sempre resumir a lição de um jeito simples, fácil, para todo mundo poder entender. Então, não deixe de se inscrever, beleza? Vamos aqui para a nossa lição, um dia de sábado, Abençoada Esperança, é o título geral da nossa lição nessa semana. Nós vamos estar estudando dentro da Bíblia o capítulo 25 de Mateus, entre os versículos 1 até o 13, a história das 10 virgens que você conhece. Mas vamos para a nossa tirinha aqui, vamos trocar uma ideia sobre ela? Dá uma olhada aí comigo. Nós temos aqui um grupo de pessoas aí com a placa, né, de despertamento, felizes, com a Bíblia na mão, todas empolgadas. Por quê? Houve um despertamento sobre uma mensagem. Que mensagem é essa dentro do contexto da lição? É a mensagem da volta de Jesus Cristo. E quando você espera muito, quando você entende, na verdade, né, que Jesus está para voltar, é uma alegria tremenda. Só que logo aí nós vamos para o segundo quadro e o pessoal está lá, desapontamento, dor, triste, chorando. Bom, às vezes nós esperamos tanto a volta de Jesus e parece que está demorando cada vez mais. E nós vamos nos desapontando, e com o desapontamento vem a dor, vem o sofrimento, a tristeza, as dúvidas. E a gente tem que tomar uma decisão. A decisão está aí, ó, o desenvolvimento com Deus ou uma desistência, um desânimo. E aí, o que você faria na situação dos pioneiros da nossa igreja? É isso que a gente vai entender aqui durante o estudo da nossa lição. Você, jovem adventista, sabe o significado do nome da sua igreja? Adventista? Essa palavra vem de adventismo, ou seja, aquele que aguarda a segunda vinda de Cristo. E a nossa igreja, ela veio de um movimento muito grande de várias denominações, e a gente vai estar entendendo isso durante o estudo, durante a semana, durante as próximas semanas. Mas teve um camarada que começou esse movimento. No dia 15 de fevereiro de 1782, nasceu Guilherme Miller, que mais tarde iria levantar esse movimento. Miller, estudando a Bíblia, se convenceu que Jesus voltaria. A primeira vez que ele teve esse entendimento foi no ano de 1833. E o interessante é que Miller, antes disso, ele era um deísta. O que é o deísta? O deísta acredita que Deus existe, que Deus nos criou, mas que aqui está cada um por si. Ele deixou de lado a sua criação e cada um aqui vai se virar como pode. Miller, ele passou mais ou menos aí 15 anos estudando a Bíblia. E ele fez um propósito, que ele ia estudar verso por verso. Ele ia pegar um verso, enquanto ele não entendesse aquele verso, ele não ia sair dele. Então ele foi até chegar no livro de Daniel e entendeu que Jesus voltaria. Mas ele entendeu isso e agora ele tinha que falar para as pessoas. Ele fez um propósito com Deus. Senhor, se é a tua vontade que eu pregue, faça acontecer alguma coisa. E logo depois o seu sobrinho chega na casa dele e fala o seguinte: tio, meu pai pediu para o senhor pregar hoje lá na igreja. Miller saiu desesperado para um bosque que tinha próximo à sua casa e revoltado com Deus. Como assim? O senhor quer que pregue? Minha esposa fala, cuidado com o que você pede a Deus, e é verdade. Mas aí Miller começou a pregar essa mensagem foi crescendo e foi se expandindo. E por ele ter vindo a entendimento deísta, cético, muitas pessoas começaram a ouvi-lo. Inclusive muitos agnósticos. E o agnóstico, ele fala que Deus não existe, mas pode ser que possa ser provado que ele existe, entendeu? Ele é um ateu que tem uma possibilidade de acreditar em Deus. Sabe, essa doutrina da volta de Jesus, ela estava praticamente esquecida e houve um reavivamento com Miller. A Bíblia voltou a ser estudada
e sendo relacionada, com os estudos relacionados à volta de Jesus Cristo. Esse despertamento do movimento adventista foi muito forte no final do século XVIII, começo do século XIX. Inclusive esse movimento millerita, que esse nome veio de Miller, ele começou a se expandir. E muita gente começou a acreditar, principalmente com os estudos de Apocalipse 6, quando a gente vai ali para o sexto selo, falando que o sol escureceria, isso aconteceu. Ficou conhecido como dia escuro e aconteceu em 19 de maio de 1780, o grande terremoto de Lisboa em 1755. Um outro grande fenômeno que aconteceu nos tempos de Miller. No dia 13 de novembro de 1833, ano que Miller entende que Jesus voltaria, aconteceu a chuva de estrelas. Então isso deu muita credibilidade para as pregações de Miller sobre as profecias bíblicas. Vários textos movimentaram Miller a acreditar na volta de Jesus, mais um em específico. Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs. Miller entendeu com essa profecia que o santuário seria purificado. E o santuário, naquela época, a crença das pessoas que o santuário era a terra. Então, se o santuário vai ser purificado, Jesus vai voltar. E Miller entendeu que Jesus voltaria ali entre 21 de março de 1833 a 21 de março de 1844. Como passou o ano de 1843, Jesus não voltou, Miller começou a estudar de novo as Escrituras, mas aí aparece outro homem na história, Samuel Snow. Samuel Snow era um ateu, era um cético, e ele escrevia zombando das mensagens de Miller. E um dia, ele lendo uma mensagem de Miller, ele se converteu e ele começou a pregar a mensagem da breve volta de Jesus. E Samuel começou a fazer os cálculos no calendário judeu. O dia da expiação, o dia do juízo, era no 10º dia do 7º mês. E ele concluiu que no ano de 1844 seria o dia da expiação. E quando? No dia 22 de outubro de 1844, numa terça-feira. E Mateus 25 também se tornou uma passagem muito importante nesse momento, porque ali eles entenderam que era uma parábola escatológica e que Jesus era o noivo e que ele viria buscar a sua igreja, que eram as pessoas. Então isso se tornou muito importante e eles acreditavam fiamente que Jesus estava voltando naquele ano. A parábola das 10 virgens, nós temos ali 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. O noivo demora a aparecer, o noivo demora a chegar. E 5 delas não estão preparadas. Todas adormecem. Isso que é o interessante. Tanto as prudentes quanto as imprudentes, elas dormem. Mas aqui nós vemos 2 grupos de pessoas dentro da igreja. Você vai entender. Essas que não estão preparadas, elas estão dentro da igreja. Só que elas não têm uma comunhão funda com Deus. Elas não estão preparadas, elas vão na igreja, elas cantam, escutam o sermão e é só isso. Não se envolvem num trabalho missionário, não se envolvem na missão. Elas estão ali por estar, foram convencidas que ali deveria ser o melhor lugar. Inclusive, essa é a segunda parábola de 4 que Jesus conta entre Mateus 24 e Mateus 25. 3 delas fazem uma separação de pessoas. Por exemplo, a primeira parábola do servo mau e do servo bom, do servo fiel. A segunda parábola, as 10 virgens. A terceira parábola que faz essa separação é a parábola dos talentos. Tudo isso está se referindo a pessoas que estão dentro da igreja e que são preparadas e as outras que não são preparadas. E como eu falei que até as preparadas, elas entram num sono, elas dormem, porque a gente conheceu a verdade e talvez para a gente Jesus está demorando a voltar. Em alguns momentos nós ficamos desanimados, mas estamos continuando fazendo a missão. Estamos acreditando. Às vezes nós ficamos um pouquinho desanimados, mas a nossa força se renova. O interessante é que o noivo chega à meia-noite. Dentro da conotação bíblica, meia-noite são as trevas espirituais. Nós estamos vivendo as trevas espirituais. Quando menos se espera, Jesus voltará. Nós temos que estar preparados, porque a salvação ela é individual. No momento de crise, não tem como você pegar a fé emprestada de outra pessoa, não. O que vai valer é a sua fé. Você é apressado? Você gosta de tudo para ontem? No mundo de hoje tudo é assim, né? É para ontem, eu quero, é pressa, é correria, uma maluquice tremenda. Você chega às vezes para comprar um lanche, senta na lanchonete lá com a sua namorada aí, com o seu namorado, seu marido, sua esposa, você pede um lanche, passa 10 minutos e já começa a reclamar que está demorando. Tudo é para ontem no mundo de hoje. E dentro dessa correria, às vezes nós vamos deixando a promessa da volta de Jesus de lado.
Nós vamos nos acomodando e vamos esquecendo a eminente necessidade da volta dele. Foi o que aconteceu naquela época e através dos estudos de Miller, isso houve um despertamento sobre essa mensagem. E dentro do nosso contexto aqui, no momento hipertexto, a gente tem uma palavrinha para você aqui. Eu vou falar essa palavra, você vai olhar aqui comigo, essa palavra, e eu vou falar uma logo em seguida. Você lembra como é que a gente faz aqui? Você que é novo no canal, é o seguinte, nós vamos falar, tem uma palavra aqui da lição. Eu vou dar outra palavra e você vai completar aí a sua rede semântica. Quando você chegar sábado lá na sua igreja, troca uma ideia com seus jovens e pergunte a cada um. Faça com que cada um fale uma palavra dentro da palavra principal da rede semântica, que é expectativa. E dentro de expectativa eu coloco aqui para você promessa. Quando nós temos uma promessa, nós ficamos na expectativa de quando ela vai ser cumprida, não é verdade? Então, a partir dessas aí, complete sua rede semântica e incentive seus jovens a participar no sábado lá quando você estiver passando a lição com eles, beleza? Combinado? Com certeza, não há nada que Jesus queira mais do que estar conosco. Para a gente parece que está demorando, mas eu tenho certeza que no coração de Deus essa demora dói mais ainda. Porém, é necessário que muitas pessoas ainda ouçam da volta de Jesus. Tem muita gente que não sabe. E por que Deus permitiu que os mileritas, aquele povo, errasse tanto assim na interpretação? Na verdade, eles acertaram a data, mas erraram o evento. A gente vai falar isso durante a lição. Porém, no dia 22 de outubro, ficou conhecido como grande desapontamento. Imagina aquelas pessoas ali, né, a tristeza de Jesus não ter voltado naquele dia. E a partir desse grande desapontamento, esse movimento ficou fragmentado. Na verdade, existem alguns escritos que nos falam que ele se ramificou, esse movimento, em 25 movimentos diferentes. Só 3 que continuaram firmes, inclusive um desses, o que veio a ser depois o movimento adventista. A gente vai falar mais sobre isso também durante a lição. Só estou jogando os spoilers para você aqui que você não pode deixar de estudar. Mas a fé daquele povo foi provada. E como eu falei que na crise não tem como pegar a fé emprestada dos outros, muitos ali que estavam estudando a Bíblia estavam com a sua fé muito rasa, estavam emocionados demais, mas não concentrados no que a palavra disse e acabaram abandonando a fé. Assim como nas parábolas os mileritas eles estavam precisando do óleo extra para a sua lamparina, nós precisamos. As 10 virgens adormeceram, todas, inclusive as preparadas, mas elas tinham o óleo extra, o algo a mais. O que é ser algo a mais? É o arroz com feijão, é oração, é Bíblia, é fé, é você fortalecer a sua fé, você se envolver na missão, você ver Deus transformando vidas, transformando a sua vida. Para isso nós temos que entregar a nossa vida diariamente. Quando o noivo grita, né, eis que vem o noivo, aí sim todos vão despertar. Até o noivo chegar, todo mundo, as 10 virgens, eram iguais. A gente só ficou sabendo que estava faltando para algumas, o preparo é necessário, quando o noivo chegou, quando a crise chegou. E coube a Miller e seus amigos pregar essa mensagem. Os Estados Unidos, onde eles estavam, né, as grandes cidades por onde eles passaram pregando, virou o epicentro. Josué Himes foi muito importante. Josué Himes era ali, vamos dizer assim, como assessor de imprensa de Miller, ele movimentava tudo. E Miller pregava. Apareceu Samuel Snow, como nós falamos, o pastor Carlos Fitt, como tantos outros, assumiram essa responsabilidade de pregar. E o interessante é que tivemos pastores que se converteram a essa mensagem, mas a grande maioria não aceitou essa mensagem. Tanto que Miller e seus amigos eram proibidos de entrar em igrejas. Então o que começaram a fazer? As grandes campais. Fizeram uma grande tenda e aonde iam levavam essa tenda, montavam e ali pregavam para milhares de pessoas. Como os pastores não aceitaram aquela mensagem, coube aos fazendeiros, como Miller era um fazendeiro, coube aos mecânicos, aos trabalhadores braçais pregarem essa mensagem. Trocaram as ferramentas pela Bíblia e levaram uma mensagem que acendeu o coração das pessoas. Ah, mas Jesus não voltou. Mas a partir daquele momento, eles, como eu disse aqui, eles erraram o evento, mas acertaram a data. Aquela pregação de Miller, ali, em 1844, acontece a primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus está valendo desde 1844, meu jovem. Você, como jovem adventista, tem que entender, tem que conhecer de onde veio a sua igreja. Nós estamos dentro do livro do Apocalipse.
Meus queridos, nós temos uma identidade de missão. O nosso nome carrega a volta de Jesus. Você carrega a volta de Jesus. Que isso queime no seu coração, que você se aprofunde nessa lição, que você possa entender a sua identidade. Espero que tenha ajudado você aqui, que você tenha pego alguma coisa de interessante. Por favor, mais uma vez eu peço que você se inscreva e compartilhe esse vídeo e eu espero você aqui semana que vem, tá bom? Vamos pregar! Assim como as virgens preparadas, vamos estar com o nosso azeite na mão quando ele voltar. Um abraço, fique com Deus, até semana que vem!